Aleluia. Você está com o teu coração preparado aí? Teu coração está batendo? Tá bom? Então tá bom. Que eu espero que teu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Você pode se sentar, pastor João Vitor? Eu sei que você vai orar aqui com a galera, então eu vou deixar você mesmo orar. Pastor João Vitor, como eu disse aqui, é um jovem pastor de apenas 31 aninhos, com carinha de 30, né? E eu tenho certeza que ele tem uma palavra para o seu coração. Ontem fomos tão abençoados nas duas mensagens que ele pregou, hoje pela manhã. Ouça com atenção o que Deus tem para você através dele. Deus abençoe, Obrigado, querido. Boa noite. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, amém? Amém. Queridos, um privilégio estar aqui com vocês esses dias. Eu sou grato ao pastor Carlos pelo convite, Andréa, toda a equipe de pastores. Eu tenho mesmo um privilégio de estar fazendo parte desse aniversário de 40 anos. O vídeo é emocionante demais, né? Impressionante, assim. Eu, que sou da Central, lá em Belo Horizonte, parecia que sempre fui daqui, tão emocionado que eu fiquei de manhã e de noite. Olha que coisa. Deus é bom demais. Todos animados ainda? Eu creio que Deus tem nos abençoado muito. Esses dias têm sido muito especiais, inclusive para mim. Eu mesmo recebi muito de Deus nesses dias. E creio que chegou a hora da gente encerrar a conferência com um último impulso da parte de Deus. E eu queria então, como sempre faço, pedir para você baixar sua cabeça agora e pedir ao Senhor para falar com você, abrir seu coração, dar espaço para Ele e que Ele fale no seu coração em nome de Jesus. Faça a sua oração rapidamente, pedindo: Deus, fala comigo hoje, Espírito Santo, eis-me aqui. Eu abro meu coração para o Senhor. Faça a sua oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por toda essa conferência, desde ontem, clara a sua presença no nosso meio. Nós te agradecemos, Deus, porque apesar de nós, o Senhor continua se manifestando, continua falando no nosso coração, e eu sim te agradeço por tudo que o Senhor já falou, mas eu peço, continue falando, Deus. Abra o nosso coração, o nosso entendimento essa noite, para que façamos uma escolha clara em relação ao Senhor nessa noite. Fala mesmo, com liberdade. Espírito Santo, nós te entregamos esse culto, entregamos essa palavra, pedimos, passeia no nosso meio, fica livre aqui e ministra em cada coração, em nome de Jesus oramos, amém. Amém? Eu quero então introduzir a mensagem fazendo uma reflexão junto de você. Na verdade, eu creio que é até uma reflexão um pouco óbvia, mas vale a pena pensar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você pense por um momento quem você é hoje. Pense aí na sua vida. E também tente pensar quem você será em alguns anos. Nós acabamos de ver o vídeo termina apontando para o futuro, os próximos 40 anos. Mas vamos tentar pensar mais curto. Quem você será em 5 anos? Se você continuar pelo caminho que você está tomando hoje, onde você vai estar em 5 anos? Bom, vamos ser sinceros, a reflexão óbvia é que, até hoje, basicamente, quem você é hoje é o resultado de todas as escolhas que você fez até hoje. Claro que existem influências, existem aspectos familiares, aspectos do trabalho, aspectos da nossa vida que influenciam, mas nós somos o resultado das escolhas que fizemos até hoje. E se eu pergunto quem você vai ser amanhã, quem você vai ser em 5 anos, adivinhe, são as decisões que nós estamos tomando hoje que vão nos levar para um determinado destino. Eu estou falando isso só para destacar a ideia de que as suas escolhas, as nossas escolhas, as minhas,
elas são muito importantes. Elas definem para onde nós vamos, quem nós seremos. Se nós olharmos para a Bíblia, nós veremos homens e mulheres tomando decisões, fazendo escolhas o tempo todo. Por exemplo, uma escolha que me marca muito é quando Abraão já deixou sua terra, está indo em direção a uma terra que o Senhor ia mostrar. Mas no processo da caminhada, o rebanho dele fica grande demais, a família dele, ele está junto da sua esposa, mas também do seu sobrinho Ló, e eles têm animais demais, e a terra não era mais capaz de sustentar todos os animais, todos os empregados, todo mundo. E Abraão, apesar de ter uma promessa de Deus, vira para Ló e fala: escolhe para onde você vai, que eu vou para o outro lado. Nós vamos ter que dividir nossas caravanas. Você pode escolher a melhor parte, o que você quiser, escolhe aí, Ló. E Ló escolhe ir morar do ladinho de Sodoma e Gomorra. Assim, do lado do pecado. Ele escolheu ir para lá, gente. Ele não foi obrigado a ir. Ele teve uma opção de escolha, e a escolha dele foi ir para perto do pecado. Acaba que Deus depois vai destruir tudo. Ló é avisado, porque Abraão pede: avisa Ló. E o anjo do Senhor manda Ló ir embora, e Ló até foge, mas sua esposa olha para trás e vira estátua de sal. A gente canta isso quando criança na escola bíblica, né? Mas tudo partiu de uma escolha. Pode escolher onde você quer morar. E ele foi para o pecado. É assim, impressionante. E assim vai ser a Bíblia de ponta a ponta. Homens e mulheres fazendo escolhas. Né? Sansão, que escolheu desobedecer todos os seus compromissos, mas ao mesmo tempo, no final de sua vida, escolhe obedecer de novo e acaba sendo citado no hall de heróis da fé. Né? Ele está lá, mas são escolhas. Ele escolheu com quem casar. Ele escolheu alguém que não era do povo de Deus. E assim vai ser, gente. Esaú fez uma escolha, ele trocou seu direito de filho primogênito, porque estava com fome. Escolhas tão definidoras que apontam o destino das pessoas. Bom, para deixar claro, eu quero então pregar sobre um ponto único essa noite. É uma escolha que eu creio que Deus está chamando a gente a tomar. Na prática, eu queria que agora você fizesse um exercício comigo. Você pode fechar seus olhos? Nós vamos fazer um exercício de imaginação. Então, feche os olhos, por favor. E agora eu quero que de olhos fechados você comece a imaginar as pessoas que você conhece. As pessoas que você trabalha junto, ou as pessoas que você estuda junto, as pessoas da sua família. Comece a visualizar todos eles aí, como se vocês estivessem sentados numa roda, e você vendo todo mundo que você conhece, seus vizinhos. Pensa no vizinho aí, da sua casa ou do seu prédio lá. E agora eu quero que, olhando para esse povo que você conhece, você comece a imaginar que todos eles gostam muito de você. Que todo mundo. Aí você tinha imaginado alguém que não gostava tanto, agora você imagina que ela gosta muito de você. Todo mundo acha você incrível. Está conseguindo visualizar esse povo aí? Você consegue imaginar isso? Não é bom, gente, pensar? Nossa, que legal. Bom, lá você deve estar gostando, mas vou deixar você aproveitar um pouquinho mais só. Pode abrir os olhos, gente. Você gostou de imaginar isso? Então deixa eu ser muito claro. O que você acabou de imaginar nunca vai acontecer. Nenhuma vez. Todo mundo gostar de você, irmão, é até dito popular, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Irmãos, não é possível. Não importa o que você faça, você nunca vai agradar todas as pessoas. Eu repito, não importa o que você faça, você nunca vai agradar todo mundo. Está claro para você isso já? Você aceita como verdade essa? Então, nós não vamos agradar todo mundo. Mas se você não vai, por que você vai continuar tentando fazer isso? Sincero. Irmãos, é impossível agradar todo mundo. Então, por que a gente não muda o foco essa noite e vira uma chave dentro da gente para viver o resto da nossa vida com Deus? Não é possível agradar todo mundo, ok? Ok. Mas deixa eu te contar uma coisa. É possível agradar a Deus. É possível agradar a Deus. Irmãos, imagina que agradar a Deus é o que impulsiona você todo dia quando você acordar. É possível.
Tudo bem que não dá para agradar todo mundo, mas irmão, irmã, é possível agradar o nosso Senhor. Essa conferência que fala de visão e aumentar a nossa paixão, ela trabalha talvez alguns dos assuntos mais cruciais da vida cristã. Porque sem visão é impossível agradar a Deus. É verdade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para nós, no que nós ensinamos no DNA, lá na Central, a segunda coisa mais importante é a visão espiritual, uma visão que muda o seu destino, uma visão que aponta você para cumprir o seu propósito. É aquela visão que muda quem você é e a escolha que você faz a partir dela. Exemplo, Moisés encontrou com Deus na sarça ardente. Até aquele dia ele era um assassino fugitivo. Ele tinha passado por muitas lutas, mas morou no deserto 40 anos. Ele era pastor de ovelha. Ele chegou na sarça ardente, saiu de lá, o libertador do povo de Deus. Uma experiência com Deus que muda o destino. Então, visão é mesmo crucial. Pai, fazer tudo com paixão, sem ser frio, fazer tudo como quem quer agradar a Deus, irmão, isso muda e tem poder de mudar a nossa realidade. Então, eu quero te encorajar hoje a uma escolha. Escolher agradar a Deus ao invés de agradar as pessoas. Escolher o propósito em vez da popularidade. Irmão, quando a gente fala de popularidade hoje em dia, a gente pensa em seguidor na rede social. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do dia a dia. Do quantas vezes eu e você escolhemos ficar calados sobre a nossa fé para não incomodar outra pessoa. Do quanto nós escolhemos a popularidade de todo mundo achar que a gente é bonzinho e tudo bem ser bonzinho, mas assim, eu nunca faço nada para incomodar. Irmão, o evangelho incomoda. Ele incomoda a gente que é crente, que provoca a gente a tantas mudanças. Mas o tempo todo, nesses dias, eu sinto uma direção de Deus de provocar você a avaliar a sua vida, de te fazer refletir. O que você está fazendo? Você está cumprindo o seu chamado e a palavra final da conferência é: você precisa escolher o propósito ao invés da popularidade. Você topa dizer comigo? Diz assim: eu escolho o propósito ao invés da popularidade. Amém? Qual que é o problema, gente? O problema é que a gente faz exatamente o oposto. Até hoje foi assim. Infelizmente, a maioria vive sempre perguntando para os outros, em voz alta ou em pensamento: o que você acha de mim? Você gosta de mim? Se eu não policiar meu coração, irmão, você acha que eu não vou ficar perguntando: será que esse povo está gostando de mim? Estão me ouvindo igual, assim, já é a quarta vez. Então, é normal até. Mas você se apega muito a isso? Irmãos, muitos de nós não sabemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Por que Deus nos criou como somos? Nos falta visão espiritual, nos falta essa experiência com Deus que muda o nosso destino. Irmãos, se você não sabe o propósito de alguma coisa, não adianta você ficar tentando adivinhar qual é o propósito. Você tem que perguntar para o Criador da coisa o que ele foi feito para ser. Nós todos fomos criados por Deus, amém? Então nós temos que perguntar para Deus: Deus, qual é o meu propósito? Por que eu estou nessa terra? Por que eu moro em Londrina? Por que eu estou nessa cidade? Por que eu estou nessa cidade em 2025? Ele é quem diz o propósito. Então, o risco é que ao viver a vida cristã, ao viver nossa vida cotidiana, ao viver nossa rotina, a gente fica muito preso na opinião das pessoas. A gente pergunta: o que você acha que eu sou? Diga-me o meu propósito. O que você acha de mim? Você gosta de mim? Você gosta das minhas roupas? Você gosta do meu penteado? Você gosta do que eu estou fazendo? Eu sou importante o suficiente? Irmão, você pode não estar perguntando essas coisas em voz alta, mas o tempo todo você está pensando. O tempo todo você está avaliando: eu estou agradando? Eu estou desagradando? O que eu faço faz as pessoas gostarem de mim? O que eu faço faz elas não gostarem de mim? Nós somos amigos, você me segue lá no Instagram, você gosta da área que eu escolhi estudar, da área que eu escolhi trabalhar, você gosta de onde eu moro? E é uma pergunta infinita de você gosta.
Gente, em pouco tempo, muitos de nós, mesmo sem saber, estamos literalmente vivendo pela aprovação das pessoas. Verdade ou não? Irmão, nós estamos tentando encontrar o nosso significado, o nosso valor, no que as outras pessoas pensam de nós. E nós estamos esquecendo que foi Deus quem nos criou com um propósito divino e extraordinário. Então, a chave dessa mensagem que eu quero compartilhar, encerrando essa conferência, é essa aqui. Viver para agradar as pessoas mantém você longe do propósito de Deus. Sempre que nós estamos preocupados demais com o que as pessoas pensam sobre nós, nós acabamos nos desligando de saber o que Deus está pensando de nós. Irmãos, a maneira mais rápida de esquecer o que Deus está esperando de você é ficar obcecado com o que as pessoas pensam e dizem sobre você. Essa noite eu quero desafiar cada um de vocês, pessoalmente, você que está aqui, você que está em casa nessa transmissão, alguém que vai ver esse vídeo depois, eu quero desafiar todo mundo a entender que nós somos, você é, a soma das escolhas que você faz. E o desafio dessa mensagem é que você escolha o propósito, ao invés da popularidade. Eu quero dar um exemplo de um homem que fez isso na Bíblia, eu já citei ele nessa mensagem. Eu citei ele quando eu falei da sarça, eu quero te falar do exemplo de Moisés. E você conhece Moisés, ele está lá no Antigo Testamento, toda a sua história, autor dos 5 primeiros capítulos da Bíblia, mas lá na grande lista de heróis da fé de Hebreus, o texto fala de Moisés de forma muito clara. O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem foi exatamente, escreveu sobre ele em Hebreus 11. E eu quero te dar um contexto óbvio, né? Moisés, ele nasceu escravo hebreu, mas foi adotado lá na família do faraó, talvez você conheça a história, eu creio que a maioria conhece. E pensa comigo, ele nasceu do lado dos escravos, mas ao ser adotado do outro lado, ele passou uma vida de realeza. A gente não pensa tanto nessas coisas, nesses detalhes da história, mas ele nasceu na pobreza, na escravidão, mas acabou vivendo na realeza luxuosa, tendo tudo, e sendo assim, da família mais rica do mundo na época. Gente, ele tinha tudo que pudesse desejar, mas ele escolheu, em determinado momento da sua vida, o chamado de Deus. Ele tinha todas as razões para se preocupar com o que as pessoas diziam, e por muito tempo ele fez isso. Ele, inclusive, quando ele se posiciona numa luta entre um escravo e um egípcio, ele mata o egípcio, ele foge, porque ele está pensando e com medo do que os outros vão dizer. Mas na prática, irmãos, ele fez uma escolha extraordinária, que está em Hebreus 11, do versículo 24 ao 26, vai aparecer aqui para você na tela. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, olha a escolha dele, ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior dos que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Outra versão diz, ele considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista uma grande recompensa. Irmãos, o que Moisés fez esse texto está dizendo? Ele fez uma escolha. E ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Olha a escolha dele. Do que os prazeres do pecado durante algum tempo. Irmão, vê se essa não é a escolha que nós temos que fazer todo dia, diante desse mundo caído. Vê se essa não é a essência do Evangelho, do que nós fomos chamados para fazer. Irmão, todo mundo que não é crente vai pressionar você o tempo inteiro para escolher o pecado, para viver a vida, para aproveitar. Como era uma discussão lá no tempo de Paulo em Coríntios, lá em 1 Coríntios 15, talvez no meu
versículo favorito está lá. Toda vez que assino um livro, eu coloco lá a referência do meu versículo favorito, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes, inabaláveis, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. É um texto que me ama, mas nesse mesmo capítulo, lá no versículo 32, Paulo está combatendo uma ideia. A ideia que estavam discutindo é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Em outras palavras, aproveita essa vida, porque você só tem ela. Irmão, a gente ouve isso o tempo todo. E aí você fala que é crente, o que o mundo faz com você? Ele te maltrata. Ele faz bullying com você. E assim, a gente é muito criticado, a igreja é muito criticada, porque dizem que a igreja é preconceituosa, mas, gente, o que nós sofremos de preconceito religioso não está escrito. Melhor, está escrito. É garantido que ia acontecer, meu irmão. Mas enquanto você está tentando agradar as pessoas, você também está deixando de agradar a Deus. Hoje você tem que fazer uma escolha. Moisés escolheu o chamado de Deus em vez do conforto. Moisés, ele escolheu o propósito ao invés da popularidade. Ele sabia das perdas, mas ele considerou a recompensa muito superior aos tesouros do Egito, a nação mais poderosa da época. E por que ele fez essa escolha? Porque ele estava olhando para uma recompensa. Irmãos, antes de prosseguir, eu quero desmistificar a palavra propósito. Muitos, quando ouvem essa palavra, logo pensam em algo muito grande, o que às vezes assusta algumas pessoas. Tudo bem, existem mesmo algumas pessoas com um propósito grande, muito específico, como ser um missionário em um determinado país. Mas eu gostaria que por um momento você não pensasse o propósito com P maiúsculo. Eu quero que você aplique essa palavra de forma prática com um P minúsculo. Pense sobre como viver no dia a dia, todos os dias, cumprindo o propósito de Deus. Não só sobre uma grande viagem, sobre uma grande ação, mas sobre você sendo discípulo de Jesus em tempo integral. Sobre você sendo discípulo de Jesus no seu trabalho, sendo discípulo de Jesus na sua família, com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas de escola, de estudo, da faculdade. Irmãos, nós temos que cumprir o propósito com P minúsculo. Todo dia escolher agradar a Deus e não as pessoas. Irmãos, deixa eu deixar isso muito claro para você. Todos fomos criados com um propósito. Todos nós. A procura pelo sentido da vida, por milhares de anos, faz as pessoas se perderem no processo. Mas se você quer descobrir o seu propósito, você tem que ir perguntar para Deus. E se é assim, se o propósito da nossa vida vem de Deus, deixa eu te falar assim, de forma clara, o seu propósito vai além da sua realização pessoal. O seu propósito, ele vai além da sua paz de espírito. Seu propósito vai além da sua felicidade, meu irmão. Ela vai além das nossas famílias. Ela vai além das nossas carreiras. Ela vai além dos nossos sonhos mais ambiciosos. Nós precisamos entender que a nossa vida não é um acidente. Deus revelou ao longo de toda a Bíblia o propósito da nossa vida. Irmão, deixa eu te falar uma verdade que precisa entrar no seu coração. Você existe porque Deus quis criar você. E ao criar você, Ele te deu um propósito. Irmãos, o problema é que não sabendo isso, muita gente acaba deixando a sua vida ser dirigida por outras forças, que não a vontade de Deus. Muitos são dirigidos pela culpa, outros pelo rancor, outros pela raiva, inclusive na igreja, inclusive no ministério. Muitos são dirigidos pelo medo, muitos são dirigidos pelo materialismo, e muitos, cada vez mais, são dirigidos pela necessidade de aprovação das pessoas. Vivem presos nessa necessidade infinita de agradar as pessoas. Irmãos, eu creio que o convite dessa conferência vai muito além só das palavras que eu estou pregando. É um convite de Deus para que você viva o propósito de andar no Espírito. De entender que, em sintonia com Deus, Deus vai te usar muito mais do que você está imaginando. De entender que, porque você tem sido muito fiel nos seus momentos de P minúsculo, Deus confiará algo ainda maior para a sua vida, para você viver propósitos maiores.
Irmãos, é verdade. Há poder no propósito de Deus. O que eu quero que vocês entendam, e eu decidi pregar uma mensagem de um ponto só, apesar de eu estar numerando para você, eu só estou afirmando uma verdade. Talvez se você somar tudo que eu preguei, por mais que tenha pontos, marcas da igreja, valores inegociáveis, eu estou pregando uma coisa só. E agora eu acho que eu estou tentando desenhar para dizer, tudo que eu estou querendo é ver um povo que decidiu cumprir o propósito que Deus tem para nós nessa cidade. Irmãos, há poder no propósito, e eu quero te mostrar como esse poder funciona. Se vocês escolherem, de verdade, cumprir o propósito de Deus nessa cidade, ao invés de agradar as pessoas, ao invés de ser popular, de todo mundo gostar de você, apesar de ser impossível, vocês vão descobrir uma maravilhosa, extraordinária ação de Deus, presença de Deus na sua vida e através da sua vida. Como que há poder no propósito? Primeiro, o propósito diminui as distrações. Uma das grandes vantagens de focar em cumprir o propósito é que isso diminui as distrações. Eu voltarei para Moisés daqui a pouco, mas eu quero citar Neemias aqui. Se você não conhece a história de Neemias, um dia esse homem ficou com o coração partido e angustiado, por saber que as muralhas lá de Jerusalém, da sua cidade, tinham sido derrubadas e as portas tinham sido queimadas. Ele ficou indignado de saber isso. Só aproveitando a oportunidade, se você está procurando entender qual é o seu propósito, sempre que você se percebe muito chateado com algo que envolve uma causa, isso pode ser a chave para você entender parte do que você foi chamado para fazer. Neemias estava lá, em outro país, servindo a liderança daquela nação, mas quando ele soube o que aconteceu lá com a cidade dele, ele ficou profundamente angustiado. E Neemias não suportou aquilo, e sabia que alguém teria que fazer alguma coisa a respeito. Irmãos, você concorda comigo que tem muita gente perdida aqui na cidade? Talvez ao perceber isso, você vai pensar, alguém deveria fazer alguma coisa. E se você for como Neemias, você vai perceber como ele percebeu. Esse alguém pode ser eu. Por que eu vou esperar que outro faça? E Neemias então percebeu, alguém tem que fazer algo pela minha cidade. E ele descobriu que podia ser ele mesmo. E ele reúne o povo para fazer algo impossível. E acabou se revelando um grande líder. Ele começa a reconstruir os muros, junto com o povo. E é assim um trabalho monstruoso, porque eles têm que reconstruir o muro enquanto tem que proteger a cidade, já que a cidade está sem muro, para que outras nações não quisessem invadir Israel e pensar, por que nós vamos deixar eles construírem? E eles então fazem uma escala, uns vão construindo, os outros com espada do lado, quase sem dormir, irmão, é bem uma obra maravilhosa, gigantesca. No meio do caminho, envolvido nessa reconstrução, 2 inimigos surgem, eles são Sambalate e Tobias, que queriam impedir os planos de Deus. E esses homens começam a surgir e a gritar insultos contra Neemias e seus companheiros. E eles estavam gritando, vocês nunca vão conseguir fazer isso, vocês não vão terminar esse muro. Você tem que parar, isso aí é uma estupidez. Irmão, é mais ou menos o que o mundo diz para nós enquanto nós estamos tentando fazer a missão. Os caras diziam, basta uma raposa subir nesse murinho que vocês estão fazendo aí que ela vai cair. Gente, vamos ser sinceros, quantos de vocês já sabem que quando nós começamos a fazer algo para Deus, as distrações tendem a aparecer. Muitos aqui aceitaram durante essa conferência o chamado de Deus para ir liderar, para fazer a diferença. Agora que você aceitou, irmão, deixa eu te falar, o que mais vai ter é distração. O que mais vai aparecer no caminho é a oportunidade de você largar o que você decidiu fazer. Tem gente aqui talvez está em dúvida se deve ou não se disponibilizar para servir a Deus. Irmão, é agora que mais vai aparecer problema, é agora que mais vai aparecer ataque do inimigo, é agora que vem um tanto de distração. Por quê? Porque você começou a fazer a obra de Deus, porque você já começou a se focar mais. Irmão, o foco é tão poderoso, é tipo água, você já viu água? Água, dependendo da mangueira que você tem, quando ela tem mais pressão, isso é foco. Se eu abro uma mangueira com um chuveirão assim, eu começo a molhar todos vocês, irmão. Mas dependendo da forma como eu focar em uma coisa só, irmão, você já viu como é que corta granito?
pedra, é água. É você muito focado. Quando você foca em cumprir o propósito, isso diminui as distrações. As distrações vão aparecer, mas se você se mantém focado, dedicado, eu vou agradar a Deus, eu vou cumprir o propósito dele, eu vou cumprir o chamado dele para a minha vida, irmão, e isso aponta você para um grande crescimento. Mas quando nós começamos, os inimigos surgem. Então, sempre que a gente quer agradar a Deus e escolher o propósito, vai aparecer inimigo, querendo nos desviar, nos distrair. E o que Neemias fez? Mesmo com aquelas vozes, a Bíblia diz lá em Neemias 6, versículo 3, que Neemias respondeu para eles: eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com você? O que ele disse foi: gente, eu estou envolvido em um grande projeto. Shalom, a partir de hoje vocês têm que decidir. O propósito, ao invés da popularidade, decidir. Nada para a gente até a gente ganhar essa cidade para Jesus. Imparáveis. Dá até para cantar Imparáveis no final. Fica a dica para a banda. É a música que vocês escreveram, não é? Irmãos, ele está dizendo: eu não posso parar. Os homens que estão representando o inimigo aqui são importantes, são líderes de outra nação. Imagina que um líder de outra nação tenta marcar uma reunião com você e você fala: não, não posso. O que eu estou fazendo aqui é mais importante, eu estou reconstruindo os muros. Irmãos, nós precisamos assumir a mesma posição diante das distrações. Vocês têm que acreditar que quando estão nas mãos de Deus, estão realizando um ótimo trabalho e que ninguém pode parar vocês. Irmãos, há poder no propósito. Quando você foca em agradar a Deus, você para de viver pela aprovação das pessoas. Mas o propósito, ele carrega tanto poder que ele não só diminui as distrações, mas ele também sustenta a gente na dor. Eu falei ontem que para cumprir a missão, para a missão ser possível, a gente tem que pagar um preço. E dói, irmão. Ontem eu citei Jonatas e seu escudeiro enfiando a mão na pedra espinhosa. Mas, irmão, sempre que você tem um propósito claro, isso dá para você uma motivação para continuar, mesmo quando as coisas começam a doer na nossa vida. Irmãos, é verdade. Será que não foi doloroso para Moisés viver 40 anos no deserto com um povo assim, difícil? Será que não foi difícil para Davi, no meio de tantas guerras, no meio de tantas coisas, tantas lutas? Gente, será que não foi doloroso para a rainha Esther e para tantos grandes heróis da fé? Irmãos, se foi difícil para eles, saiba, vai ser difícil para nós. O que dizer de Jesus, então? Que passou a maior dor de todas, porque ele tinha o propósito de morrer no seu lugar e ressuscitar ao terceiro dia. Se é difícil para todos eles, se foi difícil para todos eles, vai ser para nós também. Mas, irmão, a partir de hoje, não se preocupe quando não houver resistência. Desculpa, não se preocupe quando tem resistência. Se preocupe quando não tiver resistência. Quando o inimigo não está brigando com você, é sinal que você não está cumprindo o propósito. Mas se a luta está aumentando, se a dor está aumentando, siga em frente, é sinal que Deus te chamou para viver grandes coisas com Ele. Moisés considerou a recompensa. Irmãos, uma mãe que está prestes a dar à luz, sabe que pode ser doloroso, mas ela considera a recompensa. Eu vou segurar meu bebê nos meus braços daqui a pouco. Irmão, eu não sei como você encara os momentos difíceis, mas deixa eu te dizer, Deus vai levar você através desses momentos a vitórias extraordinárias. Por último, o poder do propósito não só diminui as distrações, não só te sustenta na dor, mas ele te capacita a agradar a Deus. Irmãos, a gente pode ver isso na vida de Moisés, mas eu vou citar mais um último exemplo. A gente vê isso em Pedro e João também. Esses homens estavam pregando sobre Jesus depois que Jesus foi para os céus. E aí alguns líderes viraram para eles e falaram: vocês não podem fazer isso mais. Estou falando de Atos 4. Eles estavam dizendo: vocês já foram espancados, já fizeram um tanto de coisa aí, mas vocês têm que parar de pregar o nome de Jesus. Eles queriam impedir os dois de pregar sobre Jesus, que é a mesma coisa que estão tentando fazer com a gente.
Irmãos, 2000 anos depois e a briga do mundo continua sendo a mesma. Você não pode falar de Deus, você não pode se posicionar como crente, você não pode. Ah, irmão, como é que nós vamos parar se não há salvação em nenhum outro? Como é que nós vamos parar se um dia a gente sabe que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Pai? Como nós vamos parar? E essa foi a resposta deles em Atos 4, 18 a 20, está escrito lá para você. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecerem aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Irmão, Jesus é a melhor coisa que aconteceu na humanidade, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu creio que é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida também. Nós temos que sair dessa conferência cheios de visão e paixão para falar de Jesus aos 4 cantos dessa cidade, para mostrar tudo que nós vimos e ouvimos, tudo que nós recebemos dele, para impactar de verdade essa cidade e fazer uma grande colheita aqui em Londrina. Como que nós agradamos a Deus? Sempre que nós vivemos pela fé, nós agradamos a Deus. Sempre que nós obedecemos ao nosso chamado, ao nosso propósito, nós agradamos a Deus. Sempre que nós morremos para nós mesmos e deixamos Cristo viver através de nós, nós agradamos a Deus. Gente, viver para agradar a Deus, ao invés de agradar as pessoas, é uma das escolhas mais libertadoras que nós podemos fazer. Irmão, creia nisso. Vocês estão, Shalom, fazendo uma grande obra e vocês não podem parar. Irmão, você pode imaginar o que Moisés fez. Eu leio para você de novo. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, e talvez você vai ser maltratado, com o povo de Deus, a desfrutar dos pecados, dos prazeres do pecado, durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Irmãos, eu não estou dizendo nessa mensagem que você tem que viver uma vida de modo que ninguém goste de você, não é isso que eu estou pregando. É bom saber que os outros gostam da gente, há valor em ser apreciado, mas você já entendeu que tem muito mais valor agradar a Deus? Receber o sorriso de Deus, a aprovação de Deus? Irmãos, é bom viver uma vida boa e confortável, mas há muito mais valor em viver o chamado de Deus. É bom nos divertirmos, nos alegrarmos, estar com os amigos, mas é um valor maior a fidelidade a Deus, e fidelidade é multiplicação. Tem valor começar algo grande, algo importante, mas há muito maior valor em terminar algo grande. Irmãos, há valor em ser querido e popular, mas há um valor muito maior em servir ao propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu quero mesmo concluir dizendo que, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, você até hoje fez muitas escolhas. Você é hoje o resultado das escolhas que você fez até hoje. Mas hoje, ao fim dessa conferência, e ao longo da sua vida, você sempre terá uma grande e importante decisão para fazer. Escolher agradar as pessoas, obter os aplausos delas, ou escolher agradar a Deus e buscar a aprovação de Deus de acordo com o seu propósito. Meu conselho, de pastor, mas também de amigo, escolha agradar a Deus, como Moisés fez. Escolha o propósito e não a popularidade. Eu garanto para você que vai valer a pena. Escolha viver todos os dias a visão que Deus te deu. Nós não podemos agradar a todos, mas você pode agradar a Deus. Escolha o propósito de Deus, em vez da popularidade. Escolha o chamado,
ao invés do conforto. É um convite, meu irmão, para dedicar a sua vida, para não viver mais só pensando no seu conforto. Irmãos, quando você é fiel nas pequenas coisas, Deus confia em coisas maiores. De novo, eu não estou pregando para você ir fazer uma missão em algum lugar. Pode ser que seja o seu chamado, e obedeça, claro. Mas é um desafio pessoal para todos nós. Deus está chamando a gente para viver o propósito com P minúsculo. Discípulo de Jesus em tempo integral. Onde você vai, você faz discípulos. Onde você vai, você não nega Jesus. Onde você vai, você fala de Jesus. Onde você vai, você age como Jesus agiria. Ah, mas as pessoas vão me criticar. Vão mesmo. Mas você tem uma escolha para fazer. Não dá para agradar as pessoas e a Deus. E o lado de lá das pessoas, é impossível agradar todo mundo. Mas é possível agradar a Deus. Escolha agradar a Deus. Isso vai, quando você focar em cumprir a missão, em se envolver com o seu GC, em fazer o que tem que ser feito, em cumprir a grande comissão, irmão, isso vai diminuir as distrações. Elas virão, mas quando você está focado, você segue fazendo. Ah, irmão, isso sustenta você na dor. E eu passei por tanta coisa, podia contar tantos testemunhos de quantas vezes Deus foi me sustentando ao longo do que eu tinha que fazer. Apesar da dor, apesar das lutas, apesar de qualquer luta na saúde, apesar de perder meu pai, apesar de enfrentar lutas. Às vezes, por exemplo, hoje de manhã eu estava aqui, dormi uma noite maravilhosa lá no hotel. Minha filha acordou 5 horas da manhã vomitando lá em casa. Eu não estava lá. Você acha que é fácil, irmão, vir aqui pregar, sabendo que sua filha está passando mal lá? Não é fácil. Mas por que você continua fazendo, João? Porque eu estou focado na missão que Deus me deu. E ela diminui as distrações, ela dá sustento para a minha família quando eu não estou lá, e minha esposa estava bem acompanhada pela minha família, e minha filha está melhor já hoje, se Deus quiser vai continuar assim, mas, irmão, a gente passa por luta de todos os tamanhos. Mas quando você está focado no propósito, isso sustenta você na dor, te mantém alinhado, e posiciona você para agradar a Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Você ouviu tantas mensagens nessa conferência. Meio monotemático, né? Você tem que cumprir a missão. Você tem que entender que fidelidade é multiplicação. Você tem que agarrar de vez a sua posição de discípulo. Você tem que ser uma pedra viva. Você tem que viver arrependido e pregar arrependimento. Você tem que manifestar o poder de Deus e confrontar as trevas. Você tem que ser cheio de compaixão. Você tem que pregar e viver a palavra de Deus. Irmão, eu lembro de tudo que eu preguei. Mas, no final das contas, tudo se resume a: o que você vai escolher? Agradar as pessoas ou viver o propósito de Deus? E agradar a Deus. Então nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos orar dizendo: Deus, está claro já. Talvez você não veio em outro momento, mas essa mensagem era para você. Talvez você veio todas. E está participando dessa construção que nós construímos esses dias juntos. Mas, irmão, é um convite o tempo todo de Deus: vem, eu preciso de você, eu quero usar você, eu quero que você seja parte da obra que eu tenho para fazer. Vocês, Shalom, estão fazendo uma obra grande demais. Não parem, sigam avançando, multipliquem os GCs, se disponha para ser líder, vai trabalhar, vai servir. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o dono da sua vida, Ele é quem define as coisas. Mas, irmão, você tem que escolher, você tem que fazer uma escolha. Você vai construir a casa lá em Sodoma e Gomorra, ou você vai ser aquele que vai participar da construção da terra prometida? Ah, meu irmão, Deus tem um chamado tão grande para cada um de nós, mas não se assuste com os chamados grandes. Viva no dia a dia o propósito com P minúsculo. Seja crente de verdade o tempo todo, se posicione com Jesus. Vai pregar o Evangelho, vai viver o Evangelho, vai ser uma carta viva que anuncia para quem lê, para quem olha para você, que Jesus é o Senhor, que Ele é a melhor escolha que a gente pode fazer, que Ele é a pessoa que nós estamos correndo atrás, que a gente quer ficar parecido com Ele, e nós somos discípulos dEle que estão fazendo os outros discípulos, e eles vão também ficar mais parecidos com Jesus. O que você escolhe, meu irmão? Feche seus olhos.
E faça um posicionamento mais uma vez com Deus hoje. Se você está tentando agradar as pessoas, desiste logo, você não vai conseguir. Escolhe agradar a Deus. Escolhe sofrer, se for o caso, por Jesus, ao invés dos prazeres do pecado. Faz a escolha que Moisés fez. Escolhe cumprir o chamado de Deus. Diga sim para o Senhor. Escolhe ser o melhor participante de célula que você já foi do seu GC. Escolhe servir. Escolhe carregar o peso. Escolhe dizer sim. Escolhe o propósito e não o conforto. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estes dias. Obrigado pela sua presença real nessa conferência. Obrigado pelos 40 anos dessa comunidade em Londrina. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nesses 40 anos. Oh Deus, mas nós estamos tão gratos com o que passou, mas isso não nos permite acomodar. Pelo contrário, Deus, nós queremos cumprir o propósito do Senhor nessa cidade. Nós queremos fazer parte da maior colheita de almas da história de Londrina. Nós cremos, Deus, que é mesmo chegar os tempos do fim e que junto deles vem um grande avivamento. E junto desse grande avivamento vem a maior colheita já realizada na história. Oh Deus, mas nós sabemos que essa colheita será feita por trabalhadores da colheita, por gente que decidiu, que se posicionou, que escolheu não agradar as pessoas, que sabe que vai ser criticado, que sabe que vai ser menosprezado pela sua fé, mas mesmo assim nós não escolhemos virar as costas para esse povo que aponta o dedo para nós escolhemos virar para eles e amá-los, e pregar o Evangelho, e continuar andando com o Senhor e cumprindo o propósito. Deus, nós escolhemos o propósito ao invés da popularidade. Deus, eu não vivo para agradar as pessoas e o que elas vão pensar de mim, eu vivo para agradar o Senhor e o que o Senhor pensa de mim, e o que o Senhor tem para mim. Deus, que essa seja a nossa